Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. No vídeo de hoje falarei sobre os Gulags, uma rede de campos de detenção e de trabalhos forçados espalhados por toda a União Soviética e que representou o principal instrumento de repressão política do governo central de Moscou. A Guerra Civil Russa, que durou de novembro de 1917 a outubro de 1922, e que colocou de um lado o Exército Vermelho Comunista, liderado por figuras como Vladimir Lenin e Leon Trotsky, e do outro o chamado Exército Branco, leal aos ideais monarquistas representados pela figura do czar Nicolau II, resultou numa carnificina nunca antes vista naquela região, com estimativas de baixas que oscilam entre os 5 e os 9 milhões de pessoas, na sua maioria civis. Em 1918, bem no início dessa guerra, tornou-se bastante evidente para os líderes comunistas que a população precisava ser controlada de uma forma mais direta e incisiva. O movimento revolucionário comunista não era bem visto por amplos setores da sociedade russa da época, com muitos escritores, filósofos, políticos e industriais defendendo abertamente o sistema czarista. Por isso, ao mesmo tempo em que a Guerra Civil decorria, foi criado em 1918 a chamada Administração Principal de Campos, uma palavra que, abreviada em russo, deu origem ao nome Gulag, uma série de campos de trabalhos forçados para onde essas pessoas contrárias aos princípios da Revolução Comunista deveriam ser enviadas, retirando-as assim da sociedade. Esse sistema de campos foi estabelecido tendo por base o katorga, um tipo de punição da época czarista que se caracterizava pelo exílio de prisioneiros políticos em zonas remotas da Sibéria. O katorga foi criado no início do século XVII e em 1850 envolvia vários campos de trabalhos forçados espalhados por regiões isoladas da Rússia. E foi com base nesses campos da época czarista que os comunistas criaram os gulags, aproveitando-se inclusive de muitas das instalações do katorga. Apesar de ter sido criado em 1918, os gulags só foram legalmente oficializados em abril de 1930. Nessa época, além de servirem como campos de detenção isolados para onde eram enviados criminosos e opositores políticos do regime, os gulags já tinham também assumido um caráter econômico importante, com cada campo recebendo tarefas específicas em determinadas regiões do país, como por exemplo, explorar recursos naturais como a madeira, carvão e minérios, a construção de grandes e perigosas obras públicas como pontes ferroviárias e barragens, e na preparação de infraestruturas básicas como a drenagem de pântanos, mudanças no curso de rios e na construção de lagos artificiais. Pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, os gulags representavam um componente econômico importante para a União Soviética, sendo responsáveis por quase a metade de todo o níquel extraído no país, por mais de 25% da madeira e mais de 60% do ouro, sem contar as grandes quantidades de cromo e cobalto. Como as condições nesses campos eram precárias e como não eram seguidas normas básicas de segurança, o número de mortos era obviamente muito elevado. Nos anos 30, a população dos gulags aumentou de forma bastante significativa, passando de uma população de 200 mil prisioneiros em 1931 para 1.100.000 prisioneiros em 1935. Esse número aumentou ainda mais durante as grandes purgas de Stalin, que decorreram entre 1937 e 1938, quando milhares de militares, muitos deles de alto nível, foram enviados para esses campos. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em setembro de 1939, a população estimada dos gulags era de 1.600.000 prisioneiros, o que correspondia a mais de 1,5% da população total da União Soviética nessa época. A partir de junho de 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, as condições nos gulags, que já eram precárias, tornaram-se ainda mais bárbaras.
Em 1943, mais de um quarto dos prisioneiros dos gulags tinham morrido de fome ou de doenças relacionadas com a desnutrição, o que correspondia a mais de 400 mil pessoas, com outras 400 mil morrendo devido ao excesso de trabalho imposto pelos administradores dos gulags, que eram obrigados a atingirem cotas de produção cada vez maiores e cada vez mais irrealistas. Em 1943, o termo katorga foi restaurado, sendo aplicado a civis acusados de agir em colaboração com o invasor nazista. Esses prisioneiros marcados com o termo katorga recebiam um tratamento ainda mais duro do que o habitual, com a larga maioria deles morrendo ao fim de poucas semanas. Também durante a guerra, os administradores dos gulags criaram 380 campos especiais para onde foram enviados todos os prisioneiros com alguma habilidade industrial importante. Nesses campos, com condições igualmente duras, esses trabalhadores mais qualificados construíam armas, munições, partes de blindados e aviões. Para atingir as cotas de produção exigidas pelo governo, em alguns gulags, os prisioneiros recebiam apenas 4 ou 5 horas de descanso por dia, o que resultava numa redução ainda maior na produtividade. Essa queda na produtividade era combatida com ainda mais trabalho e condições ainda mais duras, o que, como é óbvio, resultava numa produtividade ainda menor, e assim sucessivamente, num ciclo vicioso, macabro e mortal. Durante a guerra, a política do governo soviético com relação aos gulags era fazer mais com muito menos. A produção deveria subir, mas os trabalhadores deveriam receber menos descanso e menos comida. Como naturalmente os níveis de produção não eram atingidos, muitos trabalhadores eram espancados e executados em sessões públicas para servirem de exemplo para os demais. Os gulags também foram utilizados no chamado genocídio cultural, no qual as autoridades soviéticas retiravam de certas regiões aquelas pessoas mais dedicadas à propagação da cultura local. As regiões mais afetadas foram a Lituânia e a Estônia, de onde principalmente padres, professores e historiadores foram enviados para gulags na Sibéria, todos eles acompanhados por suas respectivas famílias. O objetivo do genocídio cultural era evitar a diversidade cultural, abrindo caminho para a introdução da chamada cultura bolchevique, a única que era aprovada por Moscou. Logo após o fim da guerra, a população dos gulags aumentou ainda mais, alcançando a impressionante marca de 2,5 milhões de pessoas. A explicação para esse fenômeno foi a necessidade econômica para a reconstrução do país devastado após a guerra. Com amplas regiões do país destruídas, as autoridades soviéticas apertaram as leis e começaram a enviar para os gulags mesmo aqueles criminosos acusados de crimes leves como pequenos furtos. O trabalho desses prisioneiros era explorado em campos de trabalhos forçados dedicados à reconstrução do país arruinado pela guerra. O fim da guerra trouxe também de volta para casa os prisioneiros de guerra soviéticos que tinham sido capturados pelos alemães. Esses homens, que tiveram a sorte de sobreviver ao cativeiro alemão, foram recebidos como traidores da pátria, e muitos deles foram diretamente enviados para os gulags, sem nem ao menos terem tempo de se reunirem com as suas famílias. De fato, em 1946, quase 20% da população total dos gulags era formada por ex-prisioneiros de guerra que tinham sido libertados pela Alemanha após o fim da guerra. Quando Stalin morreu, em 1953, foi dada uma anistia geral a todos os prisioneiros não políticos dos gulags, resultando na libertação de centenas de milhares de pessoas. Os prisioneiros políticos começaram a ser libertados em 1954, com os gulags sendo oficialmente encerrados em janeiro de 1960. Mas o sistema de colônias penais para dissidentes políticos continuou existindo até 1987, quando o campo Perm 36, na cidade de Kuchino, foi finalmente fechado.
Historiadores modernos estimam que entre 1928 e 1953, cerca de 19 milhões de pessoas passaram pelo sistema de campos e colônias penais dos gulags, com um número de mortos estimado entre os 4 e os 5 milhões de pessoas.